Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai destrinchar o coração do Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional, o famoso SMS. Nós vamos conversar sobre uma das diferenças mais críticas da aviação moderna, a linha exata que separa o perigo do risco do nosso ambiente operacional. Vamos direto ao ponto, ok? Vamos mergulhar nisso. O que exatamente transforma um perigo em um acidente catastrófico? Pensa bem, toda operação aérea, desde o momento em que o plano de voo é criado até a hora do corte dos motores no pátio, envolve uma teia gigante de decisões. E a linha que separa um voo totalmente rotineiro de uma ocorrência grave, muitas vezes se resume à forma como a gente responde a essa exata pergunta. Nossa rota para essa análise está bem estruturada. A gente vai passar por a natureza dos perigos, 2, os fundamentos do perigo versus riscos, 3, a aplicação operacional na prática, 4, o famoso modelo de queijo suíço e 5, cultura de segurança. Então, iniciando com o nosso primeiro ponto, a natureza dos perigos e o fato de que a aviação é, por essência, perigosa. A gente precisa, antes de mais nada, estabelecer a dura realidade do ambiente em que operamos. Nós desafiamos a gravidade, lidamos com um sistema meteorológico complexo e voamos em máquinas incríveis, mas em velocidades absurdas. E como essa frase deixa super claro, o perigo faz parte da aviação, mas o risco pode ser gerenciado e os perigos operacionais são obstáculos que sempre vão estar presentes, não tem como fugir deles, mas acidentes definitivamente não são inevitáveis. A mentalidade profissional na aviação exige aceitar que o perigo está ali do lado, mas jamais aceitar um desfecho ruim como se fosse simplesmente o destino. Passando para a seção 2, Fundamentos do Perigo versus Risco, vamos definir a essência disso tudo. Bom, o que é realmente interessante aqui é a justaposição desses dois termos que muita gente confunde. A ideia é pegar aquelas doutrinas mais densas da ICAO e da ANAC e transformar isso em conceitos bem práticos para o nosso dia a dia no cockpit. Perigo e risco não são sinônimos de jeito nenhum. Separar mentalmente a fonte de um problema, da probabilidade desse problema realmente acontecer, é literalmente o primeiríssimo passo para conduzir um voo de forma genuinamente segura. Pensa assim, perigo é a condição raiz. É absolutamente qualquer circunstância, objeto ou evento que tenha o potencial de causar algum dano. Trazendo isso para o nosso mundo aeronáutico, o perigo é uma pista contaminada por água, é um vento de través rajado, uma revoada de pássaros na reta final, ou até mesmo aquela fadiga extrema da tripulação, depois de vários trechos voados no mesmo dia. O perigo é o fato em si, ele simplesmente está lá. Só para garantir que isso fique bem sólido, a gente pode traçar um paralelo com as coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, uma estrada molhada para um motorista de carro funciona exatamente com a mesma dinâmica de uma pista contaminada para uma aeronave durante o pouso. Dirigir exausto espelha a forma perfeita e perigosa fadiga do piloto. E aquele excesso de velocidade para não chegar atrasado no compromisso é o reflexo exato da pressão operacional para cumprir o horário na aviação. Ambos são condições latentes ali só esperando um gatilho. Já o risco, por outro lado, é o cálculo analítico do que acontece se aquele perigo específico não for controlado. Ele é a união de duas variáveis fundamentais. Qual a probabilidade de algo dar errado? E qual a severidade da consequência de se de fato der ruim? Então, se o perigo é uma cadeia de montanhas na rota, durante um voo por instrumento, o risco é o impacto da aeronave contra o solo, o temido CFIT. Se o perigo é uma falha de comunicação com a torre de controle, o risco gerado por ele é uma catastrófica incursão em pista. Seção 3. Aplicação operacional. Como a gente gerencia o risco de fato? Agora vamos fazer a ponte da teoria da sala de aula direto para a dinâmica de um cockpit real. Eis o coração do SMS na prática. A matriz de risco. Ela cruza a severidade de um lado com a probabilidade do outro. Exatamente com essa ferramenta que a gente calcula a tolerabilidade de um voo. Pensa comigo, se a probabilidade de se encontrar um gelo severo é altíssima e a severidade de um estouro é catastrófica, o cálculo cai direto na zona vermelha, fica inaceitável. Quando a matriz mostra isso, não tem jeito, o voo precisa ter a rota alterada ou nem deve sair do chão. Vamos avançar e ver como isso se constrói na linha de frente. O processo obedece a uma ordem lógica e imutável, que a gente precisa dominar. Primeiro, identificar ativamente o perigo. Segundo, avaliar o risco com a precisão daquela matriz que acabamos de ver. Terceiro, aplicar mitigações robustas, ou seja, criar barreiras. E quarto, com base em tudo isso, tomar a decisão super segura. Imagina só esse cenário crítico. Uma aeronave na aproximação final, o clima piorando rápido, caindo para baixo dos mínimos do procedimento, o combustível já está encostando na reserva
e a tripulação está fechando uma jornada super desgastante com uma fadiga enorme. Percebe como múltiplos perigos estão se sobrepondo? Isso multiplica o risco de uma aproximação não estabilizada para um nível extremo. A mitigação exigida aqui não é de jeito nenhum tentar ser o herói. A mitigação correta e profissional é a firme decisão de arremeter e seguir logo para o aeródromo de alternativa. Olha, tem uma verdade desconfortável, mas essencial. Risco zero não existe na aviação. É simplesmente impossível. Aquele nível que sobra, depois que a gente aplica todas as defesas possíveis, depois de seguir todos os procedimentos e checklists, isso é chamado de risco residual. O grande propósito do gerenciamento do risco não é criar um escudo mágico de invulnerabilidade. A missão é garantir que esse risco residual caia e fique trancado lá na faixa verde, na área tolerável da matriz. Chegamos à seção 4, no modelo do queijo suíço e as falhas no sistema. O célebre modelo criado pelo pesquisador James Reason é absolutamente fundamental aqui. Essa frase resume tudo. Acidentes raramente acontecem por uma única causa. A visão moderna sobre segurança entende que uma ocorrência grave é quase sempre o fim de uma perigosa reação em cadeia. É um mito enorme achar que um desastre acontece só por um erro simples e repentino de quem estava com a mão no manche. Tem toda uma história para trás. Cada fatia nesse modelo de queijo suíço representa uma camada de defesa essencial. A tecnologia, a manutenção, os manuais operacionais e a própria tripulação. O problema é que todas as fatias têm buracos, que são as falhas do sistema. Um cronograma absurdo e apertado gera pressão. Um desgaste contínuo cria falhas latentes na manutenção. E quando esses buracos todos se alinham num dia ruim, o perigo passa direto por todas as defesas, sem obstáculo nenhum, e resulta lá no final naquele erro humano ativo e fatal. É como um quebra-cabeça que a gente não quer que se monte. Entrando na seção 5, cultura de segurança, o nosso clímax socrático, mudando um pouco além dos manuais rígidos e focando na mente humana e na nossa responsabilidade profissional, a gente esbarra nessa questão. Afinal, todo risco pode ser eliminado? Como a gente já conversou, a resposta fria e técnica é um grande não. E é justamente aí que mora o brilho da pilotagem de alto nível. Mesmo sendo impossível zerar os perigos, os riscos podem sim ser controlados, esmagados e mitigados, através de uma disciplina operacional inquebrável. Então, o ponto crucial é o seguinte: se a gente conhece as matrizes, domina os modelos e sabe as mitigações, por que pilotos com 10 mil horas de voo, com currículos impecáveis, também cometem erros catastróficos? A resposta invariavelmente gira em torno da complacência e do excesso de confiança. O maior perigo que existe são aquelas pequenas violações de regras feitas todo santo dia, aqueles pequenos desvios que parecem inofensivos, mas que vão silenciosamente furando o queijo suíço, esburacando o sistema, até que um dia a falha acontece para valer. Para blindar uma operação no mundo real, a gente precisa dos pilares da segurança. E eu destaco aqui a cultura justa, a famosíssima Just Culture. Ela é um pilar que vale ouro, porque uma cultura justa não quer saber de punir por punir, ela incentiva o relato honesto quando uma falha genuína acontece, criando um ambiente onde todo mundo aprende com os erros do sistema, ao invés de, tentar esconder e varrer os problemas para debaixo do tapete. A informação flui e o sistema se ajusta. Esse conceito amarra perfeitamente o fim da nossa conversa e precisa ser o mantra de todo voo. A segurança simplesmente não acontece por acaso. Ninguém conclui um voo complexo com segurança só por sorte. Segurança operacional é metodicamente, intencionalmente construída. É uma postura constante, checklist após checklist, rádio após rádio, decisão após decisão. Para encerrar essa nossa análise, fica a provocação para a gente pensar como a atitude que se toma no cockpit hoje molda a segurança do próximo voo amanhã. Os regulamentos nos ensinam a ver os buracos que é isso, e a matriz de risco é a nossa grande bússola. Mas, no fim das contas, quem bate o martelo, se o voo for para enfrentar a linha de estabilidade ou se vai para o chão, é o profissional em comando. Gerenciamento de risco é uma postura de vida. Algo que começa antes mesmo de puxar o primeiro checklist do dia. Então, mantenha o nível de atenção lá em cima, fujam da complacência e excelentes operações a todos. Obrigado.